Chegamos então ao 9º dia de Nissan, dia que a gente lembra dos atributos de um mês muito interessante, muito iluminado, o mês de Kislev. A gente planta as nossas sementes segundo a energia de Keshet. Keshet, que a gente chama de Sagitário, mas vamos ver que é um pouquinho diferente do Sagitário da astrologia convencional. Na astrologia cabalística, Keshet significa o arco. Então começa já por aí a diferença. O símbolo é o arco, e esse arco não é qualquer arco. Esse arco lembra a gente do arco-íris, que surgiu depois do dilúvio, que foi uma espécie de pacto que Deus fez com Noé e com a humanidade através de Noé, de que não existiria mais uma extinção através de dilúvio. Mas esse símbolo Keshet, que está ligado o Mazal, que a gente conhece aqui como Sagitário, ele tem algumas implicações, algumas simbologias muito interessantes. A primeira, ele é um pacto entre o homem e Deus. Ou alguns diriam até que é entre Deus e o homem, que depois Abraão faz um pacto entre o homem e Deus. Mas, ok, é um pacto, uma maneira que Deus mostrou pra gente que não haveria mais um dilúvio como aquele. Isso é uma primeira simbologia, mas lembra desse pacto entre a criatura e seu Criador, ou entre o seu Criador e a sua criatura. Segunda coisa, isso é muito interessante. Se você pega um arco-íris, que foi o símbolo escolhido para esse pacto, ele é diferente, ele é visto de maneiras diferentes na fonte e no receptor. A fonte é um Criador, é uma luz única. E de fato, a luz que a gente vê decomposta no arco-íris é uma luz única. Só que ela, quando chega na nossa atmosfera, tem todo um fenômeno de refração e tal, e ela se decompõe em várias cores, em vários tons. A gente vê o arco-íris dessa maneira, mas o arco-íris é uma expressão de uma luz única. Assim funciona Criador e criatura. A luz única do Criador, ela se decompõe em várias cores. Você pode dizer que são as Sefirot, por exemplo. Elas se decompõem em várias cores, e a gente tende a ver essas cores como se fossem separadas, mas elas vêm de um lugar só. Bom, então vamos lá. Até agora, falando do Mazal de Keshet, a gente está lembrando que o arco, Keshet significa arco, né? E Keshet é como a gente chama Sagitário em hebraico. Então a gente está dizendo que o Mazal de Keshet está ligado a um pacto de Deus com a gente, que o Mazal de Keshet está ligado a saber ver a luz única decomposta em várias cores, mas sem perder de vista que cada uma dessas cores é um aspecto da luz única decomposta. E, finalmente, se a gente tem isso em mente, a gente vai entender o tikkun que esse dia ou esse mês propõe pra gente. Vocês sabem que Sagitário é sempre, né, sempre se fala que Sagitário é uma pessoa aberta a coisas novas, quer descobrir o novo, etc. Não, legal, mas vamos entender o que significa essa energia de Keshet para Kabbalah. Significa o seguinte: o novo na sua vida, ele vai te alinhar ou te desalinhar com essa luz original. Quando você implementar o novo na sua vida, você vai revelar mais luz no mundo ou menos luz no mundo? Porque a gente pode usar o novo na nossa vida e a gente vai ver que esse novo está muito ligado à restrição, está muito ligado à dosagem. Você se tornar uma pessoa mais austera vai te aproximar ou te afastar do divino em você? Você se tornar uma pessoa ainda mais brincalhona vai te aproximar ou te distanciar de você? Você se tornar uma pessoa mais disciplinada, você se tornar uma pessoa mais rígida, você se tornar uma pessoa mais flexível, você se tornar... Percebe? Mudar, tudo bem, mudança, que legal, uau, mas em que direção mudar? O Mazal de Keshet, ele ajuda a gente a dar uma direção para a nossa mudança. Então, vamos aos nossos exercícios.
Primeiro exercício para o dia 9 de Nissan, reflexão. Aonde minha vida está pedindo mudança? Ou que parâmetro, que aspecto da minha vida, se eu tentar fazer uma mudança, pode trazer um benefício muito grande? Às vezes tem um detalhezinho, sabe? Se a pessoa aprender a ser pontual, a vida profissional dela vai andar, por exemplo. Tem tantas coisas, às vezes fala, cara, vão ser 3 anos de esforço para eu fazer tal coisa, mas vai valer a pena. Às vezes a gente tá debaixo do nosso nariz. Ou às vezes a gente sabe o que a gente precisa mudar, mas a gente tem alguma resistência emocional, psicológica para mudar. Gente, a hora de trocar uma ideia com Deus é hora de ser bem sincero, né? Então, independente da gente conseguir fazer isso ou não, sozinho a gente às vezes não consegue mesmo. Com Deus na parada a coisa fica bem mais possível, né? Milagres acontecem. Então é hora da gente perguntar o que eu estou precisando mudar. E só nessa pergunta você já vai ver aquilo que eu comentei. Você vai ver que essa mudança muitas vezes vem na forma de eu preciso fazer mais exercício, então colocar um pouco mais de Gevorah. Ou eu preciso ser um pouco mais tolerante, então um pouquinho menos de Gevorah. Muitas vezes vem numa regulagem essa mudança. Não adianta a gente ficar apavorado, achar que está tudo errado e querer jogar tudo fora. Não, calma. Vamos achar um ponto. Fez essa reflexão, oração. Deus, por favor. Você viu como é difícil esse assunto para mim, mas para conseguir mudar, peço tua ajuda, tal. A questão não é o tamanho da oração, a questão é a profundidade, a sinceridade, quanto mais verdade você conseguir entre você e Deus. Finalmente, fazer um exercício prático. Se o cara acha que ele está gastando para comer muito e isso está atrapalhando o orçamento do mês dele, experimenta no dia 9 de Nissan comer um pouco mais barato. Se o cara acha que ele está dormindo muito tarde, experimenta dormir mais cedo. Mudanças, elas não precisam ser necessariamente escandalosas ou pirotécnicas. As que mais costumam levar a gente para uma conexão com Deus são aquelas que a gente muda internamente e honra essa mudança interna, concretiza ela através de uma expressão externa. Esse é um lindo exercício para o dia 9 de Nissan. E um lindo gesto para o dia 9 de Nissan, eu ouvi falar, é dar like, se inscrever, ligar a sinetinha e dar uma olhadinha. A gente tem um link que é cabalaemportuguês.com, cabalaemportuguês.com, C-A-B-A-L-A. Tem muitas atividades, muita coisa interessante lá. Estão até ensaiando uma lojinha. Mas a gente conversa mais disso mais pra frente. Se quiser, pode dar uma olhada, já tá funcionando. Gente, até amanhã. Shalom.